que bom, estou de volta, porque vocês não saíram daí, né? Nossa audiência é muito fiel, estão aí desde a abertura e outros já estão chegando também ao longo do dia. Nós estamos aqui, estaremos aí 2 dias, 72 horas, porque acho que nem à noite a gente vai parar, no ar, com esse conteúdo de segurança da informação e tecnologia, mas ele não funciona sem a presença de vocês. Então, muito obrigada pela audiência e já tenho aqui vários comentários. Se eu for trazê-los todos aqui antes de começar o painel, vão puxar minha orelha, né? Obviamente, porque o painel vai atrasar muito. Mas alguns, ou pelo menos um, a Vanessa Mara, que está bem distante, lá, se eu estou entendendo aqui, ela está lá na Bahia, já está participando do evento, ótimos palestrantes, a experiência está sendo muito interessante, prazer em participar. Não, esse P aqui é Portugal, olha só, ela está de Portugal e ela diz o seguinte: sempre participei no Brasil e estou achando excelente poder acompanhar os Security Leaders aqui de Portugal. Que bom, obrigada aí por você estar conosco. Bem, o tema do nosso painel é muito interessante, dá sequência, na verdade, ao que foi comentado e brilhantemente apresentado pelo Matt no início do nosso evento. O grande tema do nosso encontro é o humano, e o humano ele assumiu, já falei isso várias vezes, o papel de protagonista nessa pandemia cibernética que a gente está vivendo hoje. E é sobre isso que a gente vai falar. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a presença de todos que estão aqui conosco. Nós temos um time aqui nesse painel de excelentes profissionais, estarão conosco aqui, todos eles terão oportunidade de falar mais um pouquinho, né, sobre o perfil deles: o Marcos Tupinambá, o Júlio Urdangarim, o Gil Santos, o Júlio Padilha, o Rodrigo Franco de Godoy, e eu estarei aqui no comando com vocês, Graça Sirmo. Bem, eu quero começar já tratando do tema. Eu quero começar tentando ouvir e tentando conectar essa pandemia cibernética que a gente está tratando desde o início, quer dizer, esse cenário onde está tudo acontecendo no mundo cibernético ao mesmo tempo agora, desde desafios a oportunidades, e como, do ponto de vista de segurança, a gente consegue colocar o fator humano nesse processo. Godoy, vou começar com você. Tá? A gente já teve oportunidade aí de conversar, né? Você já participou de algumas lives também aqui, alguns programas da TV, da TVD, e a gente tem falado bastante sobre isso, né? A minha pergunta para você é essa: nessa pandemia, não quero falar caos, mas nessa pandemia cibernética que nós estamos vivendo, é muito difícil considerar o fator humano, colocar o fator humano nesse processo, do teu ponto de vista? Bom dia a todos aí que estão nos acompanhando. Um prazer estar aqui com vocês, né? É um tema gostoso de falar, porque é o nosso dia a dia, a mudança que a gente vem vivendo. E quando a gente olha para o cenário atual, né, todo mundo, né, de uma forma muito forte, teve que fazer essa movimentação para suas casas, né? E quando a gente fala do fator humano, lógico que para a gente poder levar, né, os nossos colaboradores para casa, nós tínhamos que ter aí um processo já pré-definido, né? E na realidade aqui, até com os meus colegas, o que era comum para nós? Um plano de continuidade de negócio. Então a gente tinha na cabeça que, por algum motivo, né, caso o plano fosse acionado, nós teríamos ali o mínimo de cada área para que a empresa continuasse a trabalhar de forma remota, numa interrupção ou numa questão aí, né, de clima, num tipo de interrupção, para quem é da indústria financeira, eventos sindicais, fechando a portaria da empresa, e de repente a gente se depara tendo que acionar esse plano, só que esse plano não seria um, 2, 3 dias. A gente tinha que ter a empresa inteira em casa, trabalhando, sem saber a data de volta. Então, para mim, esse foi o maior desafio nesse cenário, né? E aí a gente
colocar os nossos colaboradores em casa, né, com a tecnologia. Então, acho que isso, para nós, gestores de segurança, foi um dos maiores desafios, junto com a tecnologia. Mas feito isso, e o fator humano? Né? E aí, tentando ir bem em linha o que você colocou. As pessoas em casa, né? Os ataques aumentando, principalmente devido à pandemia, muito ataque direcionado às pessoas fragilizadas emocionalmente, você trabalhando em casa, seu filho pulando no sofá, aquele ecossistema totalmente diferente do dia a dia, sua esposa surtando com você e o ecossistema muito... E ali é um momento de distração também, né? As pessoas em casa, e ali os golpistas têm aproveitado esse cenário. Então, quando a gente fala do fator humano, além de toda essa nossa parafernália tecnológica e de segurança, como é que a gente conscientiza o nosso colaborador de que ele passa a ser ali, naquele momento, um dos maiores vetores de ataque, né? Como porta de entrada? E também, quando a gente olha para os nossos clientes, quem, no meu caso, varejo, né? Fortemente no varejo, a gente com lojas fechadas e levando todas as nossas vendas para o online, a quantidade de golpes no online que crescem, a gente também tem que educar os nossos clientes de que a gente não pede dados, de que como é que ele valida um site. Então, até deixando um pouco aí para compartilhar com os nossos amigos, senão ficaria a manhã inteira aqui falando sobre o tema, que é um tema muito legal e é o tema que a gente tem passado. Eu acho que esse é um pouco, né, do trabalho. Então, conscientizar muito os nossos colaboradores, né, do novo modelo onde eles estão vivendo nas suas casas, e também os nossos clientes, né? Então, tanto o cliente interno como o cliente externo. Acho que isso é um pouco do papo, e eu queria abrir aí com esse cenário aí que eu coloquei e compartilhar com todos aí, tá bom? Tá ótimo. Eu vou trazer o Marcos Tupinambá com uma visão, né? Nós tivemos o Godoy, né, com uma visão, está dentro do Grupo Riachuelo, da Midway, falando sobre, né, todo esse movimento que foi necessário e o elemento humano, e ele destacou aqui um aspecto importante, quer dizer, tendo que ser o elo mais forte, mas, ao mesmo tempo, sendo o elo mais fraco como um vetor de ataque. Tupinambá, você viveu e está acompanhando esse movimento de um outro ponto de vista. A volumetria dos ataques aumentou bastante, né? Nós também tivemos a oportunidade de estar juntos. Você falou sobre essa grande mudança, né, que acontece no momento em que você migra tudo, né? Tudo que está acontecendo migra para o ambiente cibernético. Então, isso tem um impacto gigantesco, né? E esse impacto, para quem é de segurança, está sendo sentido no dia a dia, no noticiário, tanto o nosso noticiário especializado quanto no noticiário geral. Não passa uma semana que a gente não tem aí notícias, né, de vários ataques acontecendo e, infelizmente, muitos sendo bem-sucedidos com vazamentos de dados. Então, assim, eu queria que você falasse um pouco desse cenário de ataques, mas como que, na tua visão, o elemento humano ele entra nesse processo. Bom dia, Graça. Bom dia aos demais amigos aqui. Nós já nos conhecemos em diversos eventos já, né? Então é uma alegria estar aqui com vocês. Bom, esse fator humano que está sendo descrito, na verdade, ele já é falado há muitos anos, né? Lógico que ele ficou potencializado, por quê? Porque alguém que você estava sobre as suas vistas ali na empresa, às vezes já era um problema, hoje ele está à distância. Então, o primeiro ponto é que essa distância, como o Godoy bem falou, ela teve que ser parametrizada muito rapidamente, tá? Mas a gente tem que pensar, por incrível que pareça, eu vou fazer uma visão positiva hoje, né? Eu acho que o grande segredo é a educação das pessoas no ponto de vista de segurança, porque do mesmo modo que o elemento humano é o ponto fundamental para que ocorram as fraudes, né? O pessoal fala de ataques pela internet, né? Eu falo, o computador não faz nada sozinho, tem que ter um ser humano operando, ou no mínimo tem que ter programado, ele não faz nada sozinho, tem que ter alguém. Então, veja, do mesmo jeito que tem alguém operando uma rede criminosa ou operando ataques, né? Tem alguém que vai detectar esses ataques rapidamente. Tem alguém que vai comunicar adequadamente. Então, eu acho que o reforço dos canais internos, inclusive para receber algum tipo de informação. Quantas vezes nós vemos casos, acho que todos aqui têm grupos que participam na internet, e aí falam, pô, tal empresa foi procurada por alguém que quis alertar que tinha uma falha de segurança e não conseguiu chegar lá
a informação. Então, eu acho que todo mundo tem que ser treinado, tanto para proteger a empresa, proteger os ativos da empresa, como para, ao perceber algo estranho ou ao receber uma informação, fazer com que isso, mais rápido do que nunca, chegue às pessoas que possam tomar uma providência. O ponto é que a educação se tornou fundamental mais do que nunca. Não que antes não fosse, antes já era fundamental, mas hoje em dia é questão de sobrevivência. Antigamente, ele poderia chamar um helpdesk, ou olhar para o lado, ou perguntar para algum colega. Hoje, o funcionário, né, o colaborador, está sozinho em casa. E os atacantes, o que acontece? Só repetindo aquilo que nós falamos há poucos dias atrás. Os atacantes, eles veem o mercado, no sentido figurado deles, né? O mercado deles minguando, porque as pessoas não estão na rua, e muitos deles migraram para o mundo eletrônico. Então, você houve um incremento de fraudes, a gente pode ver isso no mundo inteiro, né? Então, ao mesmo modo que eu tirei a pessoa da minha vigilância, eu preciso dar para ela mais ferramentas para que ela trabalhe adequadamente. E isso não significa travar a vida dela inteira. Significa que ela possa reconhecer, possa agir com sabedoria e possa verificar e reportar rapidamente qualquer anomalia. Então, o fator humano, ele é mais do que nunca decisivo, ele sempre foi decisivo, mas hoje em dia ele é não só decisivo, mas o diferencial para o sucesso ou para a falha de um ataque. Perfeito, Tupinambá. Eu acho importante você ter reforçado, né, em cima do que foi dito pelo Godoy, né, as pessoas são os vetores de ataque. Você trouxe aí uma dica importante, que é reforçar esses canais internos no momento em que essa disseminação é uma certa fragilidade. Vou trazer o Gil para a nossa conversa. E, Gil, eu vou pedir uma contribuição um pouquinho além para você desse cenário de ataques, né? Toda vez que eu faço essa pergunta sobre ataques, né, eu sei que é complicado falar sobre isso, mas todo mundo fala assim, não, é mais do mesmo, Graça, não mudou nada, não tem nenhum ataque diferente. O que mudou é o cenário externo, os ataques continuam acontecendo da mesma forma. Essa volumetria é realmente volume, Gil, ou o cenário de pandemia trouxe aí realmente algo diferente? Tem alguma coisa diferente no ar aí nesse cenário de ataques? E você acha que, por ter algo diferente, isso pode tornar mais desafiador inserir e transformar o elemento humano num elo mais forte? Fazer um paralelo aí, mudar um pouquinho a conversa. Olá, Graça. Bom dia a todos. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar com os amigos aqui. Também é um prazer, mais uma vez, participar com vocês aqui do Security Leaders, num momento diferente, mas o que eu acho importante, já que a gente está falando de conscientização, é a gente não parar, né? Então, parabéns por manterem, né, o evento, né, por disseminarem o conteúdo, por democratizarem o conteúdo de segurança, porque estamos vivendo um momento diferente. Então, começo já respondendo a tua pergunta, falando que não está normal, em nada está normal, né? Se a gente olhar assim, só para a segurança, a gente vai ver que não está normal, mas se a gente olhar o contexto como um todo, a gente sabe que assim, que nada na nossa vida está normal. Então, obviamente que isso vai afetar, sim, a resposta e o comportamento das pessoas. Né? Como o Godoy colocou no início, é difícil você se concentrar no que você tem que fazer se você tem diversas distrações em casa, que aquilo nunca tinha sido um problema antes. Por exemplo, teu filho pulando no sofá, como ele colocou, isso não era um problema com que assim, segurança deveria se preocupar ou não. Né? E eu acredito assim que o crime digital, o Tupinambá está aqui para falar muito melhor do que eu assim, sobre isso, mas ele já vinha se digitalizando. Na verdade, o crime, né, ele já vinha se digitalizando. Né? E acredito que, assim como muitas empresas tiveram a aceleração da sua transformação digital nesse momento de pandemia, o crime também teve a sua transformação digital, né? Com a dificuldade aí do criminoso atuar fisicamente, muitos deles começaram a entrar também nesse mercado aí do crime digital. E o que eu vejo muito de diferente é o lado humano mesmo, é o lado da pessoa estar
com mil coisas na cabeça, está ansiosa, algumas podem estar depressivas, né, porque está tendo uma privação ali de contatos. Então, tudo que ela poderia ter de válvula de escape, eu não sou psicólogo, né, nem estudei nada disso, mas o que a pessoa tinha lá de academia, de atividade física, de cinema, e churrasco, happy hour, isso eram as válvulas de escape que as pessoas tinham normalmente. E olha que eu não estou nem falando de segurança, estou falando das pessoas aliviarem aquela carga excessiva de trabalho, aquele estresse. E o que acontece na pandemia agora é você ver as pessoas trabalhando muito mais até do que trabalhavam no escritório, né, com um horário estendido ali, muitas vezes almoçando na frente do computador, né, assim, não parando para fazer uma refeição. As pessoas, elas assim, são acionadas frequentemente, então é muita call, né, muito vídeo, e as pessoas não estão acostumadas. Você é uma pessoa de TV, você é uma jornalista, mas a galera de segurança, a galera de escritório não é uma galera de vídeo. A gente não está muito acostumado, apesar que não foi agora que surgiu a videoconferência, né? Nós já usávamos esse recurso, mas você fazer tudo praticamente por videoconferência, isso não é normal. Então, eu acho que as pessoas ficam mais suscetíveis a ataques, e não só ataques, elas ficam mais frágeis em todos os aspectos. E insegurança é apenas mais um deles, onde você vê que essa pandemia, ela impacta, sim, na concentração, na atenção. A gente tem agora o aplicativo do FaceApp, fazendo um sucesso novamente, aí 1 ano depois. 1 ano atrás, a gente estava falando desse aplicativo, né, do risco que ele trazia às pessoas. E aí eu vi alguns amigos ironizando, pô, será que as pessoas emburreceram novamente? Será que as pessoas esqueceram? Não, é uma distração. Então, eu acredito que o bandido, ele vai usar o que ele já vinha usando antes, né, da engenharia social, mas ele vai usar muito desse momento de fragilidade, inclusive emocional das pessoas. Sim. Essa questão, inclusive, eu já vou começar a trazer, vocês me conhecem, né? Vocês começam a mandar perguntas e eu não consigo resistir a elas. Então, já estou eu aqui acompanhando as perguntas que vocês estão mandando. E o Vinícius Rezende, ele faz um comentário, eu vou trazer já o Júlio Padilha para a nossa conversa com esse comentário do Vinícius, né? Então, ele diz o seguinte: o Brasil é hoje um dos países que mais sofrem ataques de hackers. E, na minha opinião, grande parte por conta de ainda uma forte cultura analógica que predomina. E aí, a gente tem um dado interessante, uma pesquisa que foi feita recentemente mostrando que grande parte ainda, um índice de 40% de pessoas ainda não tinham uma cultura e um acesso realmente digital, né? Então, além de tudo que a gente está vivendo, a gente também tem a fragilidade colocada pelo Gil, né? O cenário de vulnerabilidade, né? Que também foi pontuado aí pelos dois outros, mas a gente também tem uma sociedade sendo impactada por um modelo que ela não estava acostumada a lidar, né? Então, Júlio, quanto que você acha nesse cenário também que isso tem o aspecto também da questão da segurança nesse contexto? Bom dia a todos, agradeço o convite também a participar disso. O mundo digital entrou na nossa casa de uma maneira muito rápida, né? A gente percebeu, até existe a piada, né? O que trouxe a transformação digital para a sua empresa foi o Covid-19. Eu acho que muitas empresas do ramo de educação, principalmente, você vê que percebe que eles tiveram que se adaptar de uma maneira extremamente rápida para uma situação nunca antes prevista. Como todos já falaram aqui, a gente tem o procedimento de BCP, mas eu acho que muitas empresas não tinham sequer esse processo preparado. A transformação digital, eu acredito, eu concordo em parte
com a pergunta, porque eu vejo que o Brasil, ele há muito tempo, ele tem uma dependência tecnológica muito grande. As pessoas, elas dependem muito. O Brasil, eu acho que é um dos maiores consumidores de smartphones no mundo. E existe sim a dependência da educação sobre segurança. Infelizmente, eu sempre falo que infelizmente o Brasil, ele colocou bem, é um dos países mais atacados por cybersecurity, né, ou por ataques cibernéticos no mundo. Ele estava em segundo lugar até pouco tempo atrás, eu acho que continua em segundo lugar, só perdemos para a Rússia. Mas devido ao fato de nós termos muitas pessoas com meios e acesso a um mundo digital, hoje o Internet Banking brasileiro, você vê, ele é muito mais desenvolvido do que o Internet Banking em outros países, mas o brasileiro ele tem o costume de utilizar esse meio digital. E falta a conscientização. Mas, por sermos muito atacados, eu sempre falo que é mais fácil você educar, porque é fácil encontrar exemplos dentro da família ou dentro de casa mesmo, exemplos de pessoas que já foram atacadas. Então, esses ataques recorrentes que a gente vê em instant messaging, golpes sendo praticados em vendas online, em marketplaces onde o vendedor não sequer existe. Então, esses exemplos a gente tem que trazer para a casa das pessoas para figurar bem na mente das pessoas. A segurança, eu sempre falo que além de conscientização, é culturalização da segurança. E essa culturalização se dá quando você traz para o foro íntimo, não somente para o da empresa. Quando a pessoa percebe que segurança é uma coisa para ela se preocupar, não somente em termos de empresa, mas também de vida pessoal, aí sim parece que existe uma epifania onde a pessoa percebe, poxa, eu preciso sim me preocupar com a minha segurança, segurança dos meus filhos, dos meus entes queridos, porque hoje eu estou exposto o que eu costumo falar. Hoje em dia, privacidade é uma coisa rara. As empresas utilizam nossos dados, as empresas utilizam, eu digo de forma idônea, que nós permitimos através de contrato. Quando você acessa um aplicativo, você permite com que elas utilizem seus dados. Então, privacidade é uma coisa que a gente também pode discutir em outro tema, mas a conscientização das pessoas é muito importante como fator para tornar o fator mais forte para nós mesmos, e a gente depende das pessoas. Outra coisa que eu sempre falo tudo depende das pessoas, muito bem colocado por todos os outros colegas aqui. Tudo depende de pessoas e a gente está preparado para os incidentes de segurança, que não é uma questão de se vão ocorrer, é quando eles vão ocorrer. E quando ocorrer, a gente está preparado para isso, a gente tem um caminho necessário. Eu sempre bato bastante na parte do CSIRT, que é uma célula de gestão de incidentes de segurança da informação dentro da empresa, onde todos tenham a ciência de como você deve tratar um incidente. Inclusive todas as pessoas da empresa devem estar cientes de qual caminho eles devem tomar para reportar um incidente de segurança. Então, é aquele negócio, não é uma coisa única, não é uma vez por ano, é constante. A educação é uma coisa constante até que se torne cultura. No momento que se tornar cultura, daí fica muito mais fácil para a gente trabalhar em cima de segurança da informação. O Júlio, você tratou, né, avançou um pouco mais também, o que é possível fazer, né, em meio a esse cenário que todo mundo aqui, acho que todos colocaram vários aspectos que são importantes para se considerar. Mas o Rudimar está justamente avançando um pouquinho mais, né, Rudimar, na sua pergunta, dando um bom dia aqui, agradecendo, excelente debate. Eu vou passar para o Júlio essa questão, Júlio, para a gente pensar um pouquinho. Vocês acreditam que é possível, nesse momento, estabelecer um modelo de treinamento que possa diminuir esse gap? Eu até falei no início, né? Eu sei que quando a gente está no meio de um processo, é bem difícil você mudar, mas o que ele está questionando é isso. E será que se as pessoas, nesse momento, não estão mais, não teriam assim, maior aderência ao modelo do que quando estão dentro da corporação? Então, fazer um treinamento, justamente usar, né? Tem a fragilidade, mas, ao mesmo tempo, de repente, ela, estando lá na ponta, talvez tenha mais consciência do seu papel dentro do contexto de segurança
e, com isso, seja mais fácil você estabelecer um modelo de treinamento e conscientização. Acho que isso é um dado que é importante para a gente debater aqui. O que você acha, Júlio? Bom, Graça, primeiro, bom dia, agradeço, bom dia a todos que estão nos assistindo, agradecer a você aí pelo convite, a oportunidade de participar do Security Leaders. Imagino o desafio que está sendo para vocês gerenciar um evento como esse de forma virtual, então, mas eu vejo isso como sendo uma oportunidade. Vou responder a pergunta dele, já de cara dizendo que sim, concordo, mas eu vou tentar contextualizar. Acho que o Godoy tocou num assunto importante. A gente foi forçado a um home office, forçado a um teletrabalho, né? Na verdade, não foi um planejamento. E na prática, o que a gente está tendo que conviver com a família dentro de casa, os filhos que acabam ficando estressados porque não tem uma maneira de brincar com seus amiguinhos. Eles sim sentem as faltas, e eu acho que as crianças são os verdadeiros heróis nessas histórias, porque eles acreditam em tudo que nós falamos e eles não podem se manifestar de outra forma. Então, eles são os grandes heróis dessa história toda, porque eles aceitam o que a gente fala, se comportam muito bem com o que a gente está falando, vão ter suas cabecinhas. Eu tenho 2 crianças, tenho 3 filhos, 2 crianças pequenas, né? Então, como é que fica a cabeça deles? Ele fala muito em vírus, ele tem medo, até quando passa num buraco, do vírus estar naquele buraco ou não. Então, assim, o que a gente está fazendo com a cabeça dessas crianças, né? Mas é isso, não? É tudo novo para a gente. Pegando um gancho do que o Gil falou também, as pessoas sim estão mais expostas, né? Porque não foi só a gente que foi para casa, foi todo mundo para casa. Então, as pessoas passaram a consumir mais pela internet, né? O delivery virou esse novo normal. Ninguém mais vai na rua comprar alguma coisa. A gente está consumindo muito mais pela internet, está cada vez mais embarcando os nossos cartões de crédito nos aplicativos, e muitos aplicativos que às vezes a gente nem tinha relacionamento e passou a ter agora na pandemia. Então, a gente está muito mais exposto em relação a todos esses riscos. E certa vez eu li num livro que os principais, não lembro o autor nem o nome do livro, mas os principais problemas de segurança da informação, eles não são de natureza tecnológica, eles são sociológicos. Então, assim, é a questão da engenharia social. A gente, poxa, o Marcos Tupinambá, que é da Polícia Civil, ele já deve ter trabalhado com centenas de casos daquele golpe do WhatsApp, que alguém clonava o número do teu WhatsApp, mandava uma mensagem dizendo: poxa, ó, eu tô precisando, deposita R$1.000 na minha conta, deposita sei lá quanto na minha conta, né? E ontem a gente viu, foi a notícia do dia ontem, o WhatsApp como meio de pagamento. Exato. Será que não é institucionalizar isso? Não vai ajudar a institucionalizar isso? Porque você vai passar agora a receber um boleto. O Gil vai me mandar um boleto, mas não é o Gil, né? É alguém, me mandando um boleto daqueles R$1.000, dizendo: poxa, me ajuda, deposita aqui. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado, porque realmente o ser humano ele tá diretamente ligado nisso. Mas eu acho que está sendo uma oportunidade, Graça, das pessoas aprenderem a conviver com essas ferramentas tecnológicas. Então, acho que está sendo uma boa oportunidade, até porque esse assunto de golpes virtuais ele vem aparecendo. Quantas pessoas sofreram isso em relação a esse aplicativo da Caixa Econômica para o pagamento do auxílio emergencial? Ontem eu estava lendo uma notícia que está assim: saiba como consultar se o seu CPF foi utilizado para ter o acesso ao auxílio. Então, agora o caminho já é inverso, né? Você tem que pesquisar para ver se não usaram o teu nome para poder pedir o auxílio emergencial. Então, assim, as pessoas estão aprendendo, e eu acho que a gente vai sair dessa com um aprendizado muito grande. Concordo muito com o que o Júlio falou. A gente precisa instituir programas de engajamento, porque a gente sabe também que o profissional descontente, a tendência dele vazar uma informação, seja de maneira consciente ou inconsciente, muito grande. Porque se ele não tem aquela relação forte com a instituição, naturalmente ele deixa de lado boa parte do que a gente prega em relação aos melhores usos, né? E aí, respondendo a pergunta, eu acho que é uma oportunidade. Hoje é difícil você juntar todo o seu time. Eu estou falando da Iplan Rio, que tem aí 580 funcionários. Seria praticamente impossível conseguir juntar esse time todo num espaço para poder falar de segurança da informação. Mas com essas ferramentas digitais, a gente pode. Eu posso pegar a ferramenta que a gente está trabalhando hoje para o evento, eu posso botar 500 pessoas, posso botar 1.000 pessoas e conseguir falar para essas pessoas num tempo menor, com uma logística muito melhor. Então, acho sim
e não só a Plan Rio está fazendo isso, mas eu tenho certeza que todas as outras empresas estão se aproveitando dessa oportunidade, e até uma forma de você trazer de novo essas pessoas para perto, porque elas estão espalhadas, você não tem aquele contato diário, não tem aquele dia a dia. Então, eu acho que usar essa tecnologia para aproximar as pessoas, e não só aproximar as pessoas, como engajá-las também nessa questão da segurança da informação, já que elas estão nas suas casas usando muitas vezes os seus equipamentos, que a gente não tem a menor ideia se está no compliance suficiente do que a gente imagina como sendo o caminho legal para que a gente possa, se eles estão usando todas as ferramentas corretas e se estão se protegendo, né? Então, eu acho que trazer esse time num treinamento virtual, acho que é melhor. E eu acho que deve continuar. Acho que a gente vai ficar com um legado muito grande, apesar da falta de acesso, apesar do analfabetismo digital, mas eu acho que a gente sai com um legado, e a segurança da informação, principalmente também depois desse pós-pandemia. Eu acho que essa dica é muito interessante, né? É óbvio que o nosso painel a gente está discutindo o cenário, mas é bom a gente começar, como eu falei, prometi no início, deixar alguns direcionamentos. Eu acho que o que o Júlio colocou e muitos estão pontuando aqui é que é um momento realmente que você consegue uma mobilização virtual maior, né? E talvez consiga fazer um discurso único para toda a organização, coisa que, às vezes, eu já participei de algumas semanas de segurança nas empresas e tal, e como é difícil parar todo mundo para poder olhar para a questão da segurança. Então, talvez esse ponto seja importante. Mas, olha, agora eu vou deixar vocês um pouquinho mais soltos, mas olha o comentário do André Jeverter, que está acompanhando. Ele é da área de TIC. Nós, de TIC, também estamos passando por desafios nesse modelo de teletrabalho, balanceando o apoio da tarefa de casa, apoio familiar, mantendo o foco no teletrabalho. E acabamos esticando o horário para conseguir atender a demanda necessária da área de segurança. Então, ele está cutucando um pouquinho vocês aí de segurança, dizendo que, além de tudo que ele tem que fazer, ele ainda tem algumas tarefazinhas de segurança para fazer. Então, a gente está começando a falar um pouquinho, né, de deixar algumas dicas de como também buscar contrabalançar, porque, assim, é bom aproveitar o momento, está todo mundo frágil, mas todo mundo também está um pouco mais aberto a se conscientizar, mas, ao mesmo tempo, está com muita coisa para fazer. Então, quem pode falar um pouquinho sobre como encontrar aí esse ponto de equilíbrio também nas demandas de segurança, se elas aumentaram tanto assim? Vamos lá. Aqui. Eu posso começar aqui. Eu Ah. acho que grande parte é essa parte da culturalização. Enquanto não virar uma cultura, claro que vai ser um exercício extra para a pessoa, porque enquanto a pessoa não tiver isso como raiz no cerne dela mesmo, ela vai ter que investir um pouco mais de tempo para aprender ou para se adaptar à segurança. Então, o grande ponto é tornar a segurança uma coisa natural. E para tornar a segurança uma coisa natural, a gente tem que começar a olhar para nós mesmos. Então, por isso que eu falo bastante em investir na segurança pessoal, não corporativa. Quando você investe na segurança pessoal, naturalmente ela traz para o mundo corporativo. Essa preocupação que ela tem com a vida pessoal dela de segurança, ela traz para o corporativo, porque acaba se tornando uma cultura dentro da vida da pessoa. Entendo a colocação dele, porque eu tenho investido muito dentro da empresa aqui para sensibilizar as pessoas com relação à segurança, e eu sei que as pessoas estão interessadas e acabam tendo se forçando a escutar um pouquinho mais sobre esse tema, que às vezes é um pouco pesado, mas ele depois que você se envolve nele, ele é muito atraente, ele é muito sedutor, é um tema interessante, e eu gosto de trazer esse lado para a pessoa, porque o tema segurança é um tema interessante, é um tema que acaba viciando. Então, fica aí uma dica também, né, para contrabalançar um pouquinho, né, o pessoal de TIC aí falando que está pesado, mas usar aí também a imaginação, coisas lúdicas, enfim, para conseguir contrabalançar. O Godoy pediu a palavra, mas antes de passar para você, Godoy, eu vou trazer uma pergunta também, que eu acho que é importante. Essa específica, não, vou deixar você comentar, Godoy, porque essa pergunta é específica para o Júlio e vai mudar um pouquinho do assunto. Eu acredito que você pediu a palavra para complementar esse comentário que foi feito aqui da área de TIC. Então, está com você, Godoy, comente aí. Vamos
Vou fazer um gancho aí no que o Padilha colocou, né? Mas ele foi brilhante a hora que ele coloca essa divisão primeiro do indivíduo, né? Então, o indivíduo na casa dele, aquilo que é pessoal dele. Então, eu entendo assim, o cara tem que ter a máquina dele, perfeito, os devices, o celular, faça as atualizações, tem ali ferramentas de segurança como antivírus atualizados, né? Use as dicas que os bancos têm dado, só utilize cartões virtuais para compras na internet. Então, quando a gente olha, os grandes players, eles estão nos abastecendo de muita informação. Então, a dica que a gente dá para o indivíduo, né, é que ele beba dessas fontes, se alimente disso para melhorar um pouco esse conhecimento de segurança. E no corporativo, o que a gente tem trabalhando muito forte? A gente tem feito muitas campanhas também direcionadas, então, campanhas de phishing, e a gente já percebeu que o número vem caindo, a gente tem indicadores para isso. Então, quando começou a pandemia, a gente começou a mandar alguns direcionados, e lógico que o volume foi alto de pessoas a volumetria que disparou, né? e já agora que nós estamos indo quase para o 4º mês, a gente já percebe nas campanhas o indicador desceu bastante. Por quê? Porque o cara clica e ele recebe um pop-up dizendo que ele caiu, num e-mail malicioso, a gente direciona para um treinamento. Então, isso no corporativo tem ajudado muito. E também campanhas específicas que a gente faz de comunicação, cartilhas de boas práticas, golpes do WhatsApp, como vocês citaram, uma série de golpes, para que eles fiquem também muito atentos a isso. Então, esse é o complemento que eu queria fazer. Excelente, ótimas dicas. Pergunta, o André está colaborando bastante aqui com a gente, mas agora ele direcionou uma pergunta para você, Júlia. A Prefeitura do Rio estava preparada para esta virada do teletrabalho? Olha aí, Júlia, está todo mundo te assistindo lá no Rio. Vamos para a resposta. Sabemos que as instituições públicas dependem de processos morosos e complicados para atender às aquisições e foi bastante pressionada nesse momento com a Covid-19. Fala para a gente como foi essa virada. Vou pedir para vocês serem um pouquinho mais rápidos nas respostas, porque as perguntas aqui estão sendo crescentes. Pode deixar. André, de fato, é um desafio, até porque teletrabalho numa instituição pública é uma quebra de paradigma. Mas a Iplan Rio, estou falando principalmente da Iplan Rio, a Iplan Rio já trabalhava nesse modelo de teletrabalho e já tinha todo um processo ferramental para suportar a Prefeitura do Rio. Foi fácil? Não, não foi fácil. Não foi fácil porque a gente teve que ir num processo também acelerado de transformação digital. Então, a gente colocou muita coisa para a internet para que o cidadão continuasse tendo acesso aos seus serviços que antes eram acessados presencialmente, mas para que também os funcionários da Prefeitura conseguissem trabalhar nos seus sistemas e aplicativos para suportar esse atendimento ao cidadão. Então, muitas das reuniões que aconteciam presenciais, elas passaram para o mundo digital, reuniões de conselho, atendimento que era feito presencial, também usando essas ferramentas de videoconferência, passaram a ser feitos de forma remota, processos de teleatendimento, telemedicina também. Então, isso foi um avanço significativo, mas, naturalmente, você precisa treinar as equipes, mas eu acredito que, como as pessoas estavam muito engajadas, os servidores estavam muito engajados nesse processo Covid, isso ajudou bastante, porque com a pessoa com engajamento, ela sabe que aquilo ali não é uma necessidade, né? Eles precisavam daquilo ali. Então, a gente teve esse engajamento das equipes e usamos as ferramentas para que a gente pudesse, nesse primeiro momento, manter a operação funcionando. E, ao longo desse tempo, nós fomos fazendo os ajustes necessários que você imagina ser, que você sabe que é complexo no ambiente público. A gente está falando de 100 mil funcionários ativos. Nossa. Então, é complicado. A parte de educação também teve que se adaptar, a parte de saúde, mas assim, eu te digo que, nesse momento, eu posso dizer que o balanço é positivo, foi muito positivo, e essa política está sendo discutida como sendo uma política na Prefeitura, a questão do teletrabalho. Então, isso sim deve virar uma política na Prefeitura do Rio, por conta da experiência bem-sucedida que nós tivemos agora, estamos tendo, né, no meio dessa pandemia.
É interessante, obrigada, Júlio, pelo esclarecimento, mas é interessante o que o Júlio colocou, né? Já até puxando um gancho aqui para uma. Já fui sinalizada aqui que nós temos aqui mais uma pergunta, e eu queria que justamente essa última pergunta fosse respondida pelo Tupinambá e pelo Gil, e tem a ver com o que o Júlio comentou, né? O teletrabalho vai fazer parte, né, a partir de agora, do nosso dia a dia. Então, o Luiz Carlos da Silva Pereira diz o seguinte: uma empresa, a segurança da informação é basicamente composta, né, por políticas, processos e métodos que devem ser seguidos pelos usuários para que haja uma circulação da informação. Então, pensando nisso, na opinião de vocês, e no caso de vocês dois, qual a visão do novo comportamento do ser humano após a pandemia do ponto de vista de segurança? Você acha que existem aí boas expectativas, as empresas têm expectativas em relação à questão da segurança ter aí um outro patamar, uma outra visão, uma outra consideração depois desse novo normal que já virou um clichê aí? Gil, o que você acha? Oi, Graça, vou tentar assim sintetizar, porque esse é um assunto que vale um painel, vamos ter né? outros, e teremos outros painéis falando disso, com certeza. Esse é um Mas eu assunto achei interessante, né? Porque ele vinculou, né? A gente foi falando Sim. do desafio, falou do que fazer enquanto está acontecendo, treinamento, mas se isso vai, no final, trazer realmente algo de positivo para a segurança e o quê, né? Sim. A gente já viu algumas empresas, né, inclusive aqui no Brasil, assim declarando que elas vão continuar, né, de full home office, né? Essa vai ser uma tendência. Obviamente, isso não se encaixa para todas as indústrias, né, assim, para todas as profissões ali, mas a gente acredita assim que essa pandemia quebrou alguns tabus, algumas resistências em algumas empresas mais tradicionais, e foi muito interessante ouvir a ótica, né, sob o ponto de vista de uma empresa pública, porque é um mundo assim, que eu não conheço, né, e que a gente de fora vê que tem muito mais dificuldades ali em avançar com algumas coisas. Então, foi muito importante ouvir esse compartilhamento do Júlio. As expectativas, assim, Graça, eu acho que é algo que a segurança já vinha assim se preparando. Desde quando a gente falava do Bring Your Own Device, né, da pessoa assim, trabalhar ou não assim, com o próprio dispositivo, mas é a gente focar agora, né, como área de segurança, assim, primeiro de tudo na pessoa, né, que a gente já falou bastante aqui, então na nossa assim, capacidade de alcançar essa pessoa para conscientizá-la. E aí o Padilha colocou muito bem, né? Então, se a gente pegar o seu círculo dourado lá, que fala dos propósitos, então a gente colocar a pessoa no centro, a se dar essa atenção, e depois a família dela, e depois no último círculo lá, o corporativo. Então, a gente alcançar essas pessoas com ações remotas, obviamente agora, na sua maioria, é a gente fazer a segurança dos dados, porque hoje não importa mais o dispositivo que vai estar acessando esse dado, então você vai ter que fazer essa segurança. A gente já falava muito disso também quando veio o desafio da cloud, né? Quando a gente começou a falar de segurança em nuvem, então a gente fala da segurança dos dados, da segurança das aplicações, que é o que está mais exposto, né? É onde o atacante normalmente começa o trabalho dele ali, né? Depois da engenharia social, normalmente o que ele vai buscar é alguma fragilidade na aplicação. Então, a gente investir muito na segurança das aplicações, né? E uma coisa que é interessante que a gente estava fazendo aqui na empresa, eu posso compartilhar, como que fica a segurança na casa da pessoa, né? Então, alguém comentou, eu acho que foi o Godoy, né, dos dispositivos, e uma ideia que a gente teve aqui foi de criar um form para a pessoa mandar uma foto do roteador dela, né, lá da internet, da casa dela, e o nosso time de suporte, o nosso time de segurança, ajuda a mandar uma configuração de segurança adequada, que vai desde o básico de trocar a senha, que é padrão, né? Normalmente as operadoras de internet colocam uma senha padrão e ninguém mais muda.
Nós ficamos com medo de mexer no firmware, porque o pessoal que é mais técnico sabe que isso costuma dar um pouquinho de problema, e a gente não sabe quanto tempo que a pessoa não atualiza o firmware. Então, a recomendação do firmware é: procura aquele amigo, aquele parente que é um pouco mais entendido de tecnologia para ele te ajudar, mais esperto, mas mantenha atualizado. E aí outra dica é a gente segregar as redes, né? Então, a pessoa em casa, ela tem uma rede dedicada no Wi-Fi dela, na internet, para ela acessar corporativamente. Então, ela vai colocar lá a estação de trabalho, o que ela usa para trabalhar. E numa outra rede, como se fosse a guest, lá quando a gente estava falando do ambiente corporativo, do escritório, então, uma outra rede, como se fosse uma rede guest, separada lá para conectar o Netflix, separada para o videogame, separada para o celular do filho, para você aumentar um pouquinho esse nível de segregação. Excelente. Mas é algo que a gente vai ter que olhar, né? Então, a gente vai ter que olhar, de novo, segurança da pessoa, né, conscientizá-la, segurança dos dados, criptografar ou tokenizar esse dado para que, independente de onde ele seja acessado, a gente conseguir controlar a segurança da aplicação. E uma coisa importante que eu acabei esquecendo é do comportamento do usuário. Então, aquelas soluções que nos ajudam a identificar, será que é a pessoa mesmo que está lá do outro lado? Que vão nessa comportamento normal né? dela. Então, a questão de autenticação e autorização, ela também vai ser, ela já era, e ela ganha mais relevância ainda. Porque o cara pode agora se terceirizar esse trabalho. Já tem algumas lendas de indianos trabalhando aí para as pessoas, mas agora fica mais fácil do cara colocar um primo para trabalhar no lugar dele. E como que a gente vai saber se é o primo que está trabalhando, que está entregando aquele código ou aquela atividade, e não ele mesmo? Então, você tem novos desafios aí também. Desculpa estender na resposta. Mas ficaram algumas dicas. Bom, Tupinambá, eu queria que você... Agora ficou um desafio para você, que é deixar uma dica, uma mensagem, um comentário sobre esse novo normal. Desculpa, Tupinambá. Porque, a gente está com o nosso horário aí apertado e a gente sabe... E olha, calma, que vocês que mandaram muitas perguntas estão todas aqui e vocês me conhecem. Eu vou trazê-las nos próximos painéis, tenho certeza. Tupinambá, o que você deixaria aí como mensagem final antes que o pessoal corte de vez a minha orelha, né? Além de puxar, vão cortar. Por causa do tempo. Obrigado. Não, mas bem rapidamente, tudo que nós falamos aqui, tudo, 100% que nós falamos, até se você falar assim, segurança das aplicações, isso daí são pessoas. Porque as aplicações nada mais são do que os desenvolvedores provendo soluções para o mundo real. Então, tudo são pessoas. O nosso amigo que fez a pergunta inicial falou, segurança da informação são políticas, processos? Não, são pessoas. Não adianta eu ter política se não tiver pessoas que a sigam. Não adianta eu ter processos se as pessoas ignorarem. Então, o que nós estamos falando, na verdade, tudo, 100% são pessoas. Então, senhores, vocês... e também, já pegando um gancho naquela outra pergunta, que a pessoa falou, segurança está inundando o TIC com problemas. Obrigado, segurança. Graças a vocês, nós continuaremos existindo, porque se as nossas informações acabarem, se a continuidade dos negócios ela falhar, ou se, por exemplo, as informações vazarem, nós tivermos alguma quebra de continuidade, a empresa vai acabar. Então, TIC e segurança tem que trabalhar em simbiose, na verdade, um se alimentando do outro, e isso aí são pessoas. Então, agora respondendo, o que nós vamos entender de tudo isso? Que nós somos o ponto mais importante, que realmente a diferença entre uma segurança adequada e uma segurança fictícia e a continuidade da minha empresa, dela existir no dia seguinte, ou de eu chegar lá e não ter nada no lugar, está em manter os meus dados seguros, em ter uma boa estratégia de negócios que consiga trazer lucratividade sem sacrificar o quê? As informações das pessoas que ali estão, as informações dos clientes e principalmente as informações das empresas. Então, senhores, mais do que nunca vocês estão no centro do universo. E aí vai até um recado final, se me permitir. Vocês foram tirados dos escritórios, as empresas continuaram. Sabe por quê? Porque as empresas são vocês.
A partir do momento que eu tirei você do escritório e a empresa está lá fechada e ela continua existindo, tem CNPJ, está emitindo nota fiscal, está recebendo, está trabalhando, é porque a empresa, na verdade, são vocês. Então, senhores, façam com que essa posição seja cada dia mais valorizada. O quê? Mantendo seguros os dados, mantendo o trabalho de uma forma contínua e produtiva mais do que nunca e aproveitando esses momentos que às vezes nós conseguimos ter perto da nossa família, que com certeza algum dia nós vamos ter saudade disso, no sentido de poder ver o filho durante o horário do almoço. Então é isso. Tá ótimo. Pessoal, olha, excelente. Começamos falando do humano, passamos por tecnologia e voltamos para o humano no final. Muito bom, muito obrigada. Nosso tempo está esgotado, mas nosso evento não. Ele continua e eu vejo vocês daqui mais um pouco num próximo painel. Agora teremos palestra e está com a Cida aí, a continuidade. Obrigada aí a todos vocês que participaram do painel. Obrigado, pessoal. Até mais. Gente. Tchau, tchau.